Fala galera, tem Nicolas Pinheiro aqui para mais um debate quadrinista. Eu falei errado o nome do quadro. Volta. Fala galera, Nicolas Pinheiro aqui. Conta tudo. Não, cara... Vamos atrapalhar o Rafa. Calma. Fala galera, tem Nicolas Pinheiro aqui para mais um bate-papo quadrinístico, né? Hoje convidando o Léo Finocchi e Pacha Urbano, porque eu já falei para vocês que eu quero que esse quadro se torne um pouco mais debate e menos entrevista, né? Então eu trago autores que têm algo a dizer sobre um tema que a gente vai falar aqui, né? E eu tento pegar pessoas que têm opiniões minimamente discordantes, entendeu? Para que a gente tenha de fato um debate, não fique só eu vomitando conteúdo para vocês, dando palestrinha que nem o Léo fala, né? Então eu quero que a gente converse... para parar de cagar regra. Então antes de falar hoje, nós falaremos sobre títulos em inglês, porque é uma questão que deu uma pseudo-polêmica aí recentemente, a gente vai falar sobre isso. Eu queria que os senhores apresentassem-se. Então, fala primeiro, Léo, quem é você? Sou Léo Finocchi, eu sou quadrinista, eu sou animador 2D e é isso. Pode falar que você trabalha no Rick and Morty agora? Eu tô animando o Rick and Morty. Pode, mano. Que maneiro, cara, que maneiro. Eu fico com vergonha de me apresentar aqui. Ai. Fiquei tímido. Tinha que deixar o Pacha aí primeiro. Então vai lá, Pacha, quem é você? Eu me chamo Pacha, sou ilustrador e quadrinista, sou autor da série de tirinhas Filho do Freud, escrevo roteiros para internet, para webséries, para filme, para essas coisas aí. E, bom, é isso. E sou escritor também. Show de bola. Link para os Instagrams e redes dos dois aqui na descrição. Vão lá acompanhar os caras, que eles publicam coisas interessantíssimas. Eu me amarro nas frases que ele tá fazendo agora de quadrinho de RPG, que tá maneiro. E curto as frases do Pacha, do negócio dos sonhos, que ele tá... Tá no Catarse ainda? Tá no Catarse, né? Então, link do Catarse é a parte 2 agora, pô. Link do Catarse pro Catarse do Pacha. E o negócio... Não, o Pacha, o negócio do Léo. Não, Catarse do Léo. Pacha não. O lance dos sonhos, tá rolando? Tá rolando, o pessoal tem mandado os sonhos, né? A ideia é que as pessoas mandassem os sonhos durante esse período aí desse ano, né? De quarentena, mandar o que sonhou, qualquer coisa que tenha sonhado, que aí eu vou mais tarde, quando tiver um volume bem grande, eu quero fazer um mapa etnográfico do que as pessoas têm sonhando no Brasil. Vou separar por temas e tal, então quem quiser mandar, depois eu mando o e-mail direitinho, você coloca lá no assunto o seu estado, sua cidade, seu bairro, seu gênero, o gênero que você se identifica, né? E a sua idade. Não precisa se identificar. E descrever o seu sonho, o que você sonhou naquela noite. Bom, é isso. O e-mail é essa-noite-sonhei-que@gmail. E aí, aos poucos, eu estou montando uma base de dados enorme. Tem uma desenvolvedora que está me ajudando. E ela vai fazer uma nuvem. Vamos gerar estatística a partir desse conteúdo onírico aí dos brasileiros. Tá interessante. Só que, assim, nem todo mundo manda, porque eu acho que as pessoas se sentem preocupadas com a sua privacidade. Não precisa ficar preocupado com isso. Eu não estou lendo diretamente os e-mails. A gente pega as palavras-chave dos e-mails, desses relatos, né? Não tem qualquer pretensão de interpretar o sonho das pessoas. E aí é bem legal. Está sendo uma experiência bem bacana, assim. E também um convívio com a galera que estuda isso, sabe? Eu tenho tido uns papos com umas pessoas que têm estudado sonhos lúcidos, e que é um tema que está me fascinando e eu estou pesquisando. É bem legal. Aí, pronto. Então, link para isso tudo que a gente falou na descrição. O momento jabá tá feito. Vamos falar da polêmica, do debate, né? Que é o seguinte, o Pacha, há um tempo atrás, esse vídeo vai sair super caducado do assunto, mas o Pacha postou no grupo do canal, inclusive o canal tem um grupo, tá? Sigam, façam parte do grupo do canal aqui, do Rafa Verso. Ele publicou lá no grupo das HQs brasileiras sobre capas de quadrinho em inglês. E aí, porque ele é contra... Título? Vocês veem que é capa. Não capa, o título, né? Título do quadrinho em inglês. Título do quadrinho brasileiro em inglês. Isso. E ele é contra, né? E o Léo é um cara que tem um quadrinho com título em inglês. Tô pegando aqui. Pega aí pra mostrar. Que é o Hell No. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que o Pacha desse pra gente um panorama, né? De onde surgiu isso, como é que foi, o que tem de comentários lá, que a galera começou a ser bem fervorosa. E eu tendo a concordar com o Pacha. Então eu quero primeiro que ele fale, depois a gente ouve opiniões da galera e vamos, né, fazendo um negocinho bonito aqui. Vai lá, Pacha. Da galera, tem
3 pessoas. Da galera que vai comentar aqui embaixo também, Léo. Ah, tá. Eu fiz, porque eu estou, né, num grupo no Facebook de quadrinhos brasileiros. E eu via sempre o pessoal divulgando os quadrinhos brasileiros, seus quadrinhos, né, suas produções, e o que mais aparecia eram os nomes gringos lá. E às vezes até a própria estética desses quadrinhos emulava coisa gringa e não sei, não tinha cara de algo que se passaria no Brasil. Assim, ainda que a gente tome em consideração a universalidade da coisa, né, a universalidade das suas histórias, e não acho que é o que se trata. Enfim, vou dar um resumo. Assim, eu tinha uma hipótese e eu queria que essa hipótese, esperava muito que essa hipótese fosse refutada, mas ela não foi refutada. Ela só foi endossada, infelizmente. Eu, como pesquisador, fui péssimo, mas valeu a minha tentativa. Não, mas isso A pergunta que eu lancei foi... a gente tenta eu se esperava provar ser errado, refutado, mas eu não fui. E se você não consegue se provar errado, quer dizer que deu certo. De certa forma. Bom, a pergunta que eu fiz foi, pergunta sincera, por que usam nomes em inglês para batizar as histórias em quadrinhos brasileiras de vocês? Até rimou. E, enfim, esperei que viessem respostas. A resposta mais comum foi, nome em português é uma merda. Que títulos em português não eram chamativos, não eram convidativos, que é como se os títulos em português não fossem legais. E não sei se por uma herança cultural da gente, né? Porque a gente nem parece que foi colonizado pelo povo ibérico, né? E portugueses e espanhóis, mas parece que a gente foi colonizado pelos americanos. E por conta desse consumo excessivo de produtos estadunidenses, eu acho que a gente passou a aceitar, a naturalizar, não só palavras do nosso cotidiano, mas a ideia de que o que eles produzem é muito melhor do que o que nós produzimos. Então, a minha hipótese original era o viralatismo cultural, que a gente tinha essa coisa de que o que o brasileiro vai produzir não é o bastante para ser chamativo, para ser comercial, para ser explorado para outras mídias, que não funciona em todos os gêneros narrativos. Enfim, essa era a minha hipótese, que se confirmou, infelizmente. E as respostas que vieram, acho que mais pesaram era essa que não é legal, é mais legal em inglês, e a segunda é que era mais interessante comercialmente, porque as pessoas estariam mirando no público internacional. Só que público internacional não é o público americano, entende? Estadunidense, não é. O público internacional pode ser alguém de Gana, alguém da Nigéria, alguém da China, alguém dos Emirados, né? Pode ser alguém aqui do nosso lado, alguém da A Bolívia, China exatamente, né? Porque os americanos estão justamente publicando para a China agora, porque é um público consumidor gigantesco. E se você quisesse mirar em fazer internacionalizar a sua obra, talvez mirar em mandarim fosse uma técnica mais eficiente do que... Pois é, mas aí é que tá, né? A gente está falando de um pessoal que consome muito conteúdo estadunidense, né? Seja por série, seja por filme, seja por histórias em quadrinhos, seja por literatura infanto-juvenil, ou literatura de ficção de maneira geral. Então, como se a gente tivesse se acostumado a esse super consumo e, sei lá, não chama mais pronto-socorro de pronto-socorro, chama de ER, entende? Ou qualquer coisa assim. Tem gente fazendo isso mesmo? Eu espero que não, mas eu estou sendo irônico aqui. Ah, tá. Mas né, eu já fiquei chocado aqui, mano. Porque, assim, para mim faz muito mais sentido um plantão médico do que um ER, né? Emergency Room, ou algo assim, né? Então, não sei, porque tem uma série de coisas, tem uma coisa de conflito geracional também, né? Essa galera já nasce na internet, a maioria dessas pessoas, né? Já nasce com a internet estabelecida e com TV a cabo acessível, o que não era acessível na minha época, na época do Léo.
O que a gente consumia de coisa gringa era processada pela Rede Globo. E, bom, e existe toda uma conspiração aí de que a Rede Globo facilitou essa pasteurização de conteúdo estadunidense para a gente. Tanto que a gente, né, sei lá, a Xuxa tinha produções, um programa na Argentina que era transmitido para a América Latina, e a gente não tinha nenhum programa da América Latina sendo transmitido aqui no Brasil que não fosse o Chaves. Então, existe tem essa teoria conspiratória aí de que a Globo participaria dessa movimentação Cultural. Um super consumo de coisa gringa e tal, e blindada para produções da América Latina. Mas ao mesmo tempo que as pessoas... Tu quer concluir? Concluir. Não, o que eu queria dizer a gente está muito mais suscetível a receber conteúdo gringo, achando que é bom, que é de qualidade, ainda que muito seja uma bosta, mas assumindo aquilo como algo bom, do que a gente receber conteúdo do próprio país e conteúdo da América Latina de maneira geral, com bem menos receptividade, né? bem menos boa vontade, boa predisposição do que conteúdo estrangeiro. Em segundo lugar, viriam coisas do Japão, né? Seria isso, Estados Unidos, Japão e etc. E isso não é novo, tá? Isso não é novo, isso não é uma coisa exclusiva, assim, a gente já teve isso com a França antes. Então, não é novidade, né? No século XIX eram coisas em francês. Farmácia com PH, etc. E cabeleireiro como Coiffé, batizava as coisas em francês e não batizava em inglês, né? A gente passou a batizar algumas coisas em português. Eu não vou entrar numa barbershop, eu vou entrar numa barbearia, né? Num cabeleireiro. Ou, sei lá, pessoal chamando fazer pão de bakery, sabe? Tipo, não, cara, você está fazendo pão, é padaria, né? Confeitaria, né? Essas coisas, enfim. A gente passou a aceitar isso muito bem. E não é um problema, é parte da coisa. Mas isso é um sintoma de uma... A gente está sendo fagocitado por uma só cultura. E isso monopoliza o nosso ponto de vista. Era essa a minha grande hipótese. O que eu acho doido é que a galera que respondeu você nos comentários ficou bolada, assim, com a sua reclamação disso, né? Não, eu não coloquei isso como uma reclamação, mas eu estava levantando uma discussão ali, né? Ele fez uma pergunta, não é uma reclamação. Né? Pois é. Não, então, o Léo está aqui presente, tem o nosso amigo Marvin, tem o Felipe Nunes, pessoas que produziram obras e batizaram as suas obras em inglês, e a gente consome. A gente não tem uma rejeição a isso, exatamente, mas a gente se perguntou, né? E quando eu falo a gente, outras pessoas que concordaram com a pergunta, inclusive, o espanto da coisa, né? Que a gente se pergunta isso, tipo, poxa, será que da sua obra o fundamental é ter esse nome? Que outra coisa? Que outro nome poderia dar? E ninguém foi por esse lado. As pessoas só se aferravam à ideia de que elas precisavam justificar pelo meio comercial e pelo meio do quão atraente poderia ser. Então, antes de eu colocar meu parecer em relação a isso, eu queria saber o que o Léo acha, porque o Léo tá concordando com o Pacha em tudo que ele tá falando, mas ele tem um quadrinho em inglês, com o nome em inglês. Tem. Como é que funciona isso? Para começar, eu quero dizer que o Pacha é um falso, porque tem 150 anos de amizade aí, o cara nunca me falou que odiava o nome do meu quadrinho em inglês. Falsidade pura. Caraca, que deturpação. Ao vivaço. Brincadeira, Pacha. Então, por que o nome do quadrinho em inglês? Eu não queria botar em inglês, na verdade, né? Mas quando eu comecei a fazer, o nome estava em português, o nome era em português. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a publicar na internet. E eu comecei a publicar, eu ia publicar em português e em inglês. E aí eu pensei, mas se o maluco, o gringo, não importa de onde for, o gringo, uma pessoa estrangeira, cair na página do português, como ele vai procurar o inglês? Mas eu nem pensei que podia procurar pelo meu nome. Pensei, ele vai procurar pelo nome do quadrinho. Pelo autor. E aí eu deixei os dois, eu deixei os dois com o nome
em inglês, o português e o inglês na internet, no Você Tapas. publicava no Tapas, né? Isso, no Tapas, os dois em inglês, o nome em inglês. Só que uma toda escrita em português e outra toda escrita em inglês. E aí começou assim. E aí quando o Abalão lançou o quadrinho, tipo, vamos fazer o quê? Deixar o nome em português ou deixar o nome em inglês ou fazer em português? A gente acabou deixando em inglês porque já estava ali, já tinha um público que conhecia com o nome em inglês que estava no Tapas. Então, essa foi a decisão minha, mais do que do Guilherme, inclusive, eu acho, e toda edição, são 4 partes, toda edição tem um subtítulo ali, em português. Igual filme de Sessão da década tarde. de 80. É, exato, da Sessão da Tarde. Robocop, o policial do futuro. É. Mas meus quadrinhos todos se passam na versão fictícia do Rio de Janeiro aí na Tijuca. Tudo. A maior parte dos personagens é tudo carioca, não tem. É tudo brasileiro. E foi por causa disso, não tem nada. E vou te falar, se eu pudesse voltar atrás, eu colocaria o nome em português e o nome em inglês, e o cara o gringo que chegasse lá procurasse pelo meu nome. Eu não pensei nisso. Quando foi que eu comecei a publicar? Não lembro mais, 3 anos atrás. Eu não pensei nisso. Eu faria diferente hoje. E, inclusive, eu apaguei o inglês lá porque eu estava lendo e estava achando que o inglês que eu traduzi era muito ruim e eu apaguei para fazer outra tradução. Então tá o título em inglês no de português e já ficou assim. Que nome você teria dado em português? Não vou falar não, porque quando a Netflix comprar os direitos, eu não quero que ninguém copie o nome antes. Show. Mas tem um nome, já tem um título. Depois eu falo. Tem, pô, vocês sabem. Se vocês fossem meus amigos de verdade, vocês saberiam. O Léo hoje está venenoso, hein? Cretino, chantagista, emocional. Então, no fim das contas, você tem um título em inglês, porque eu estava publicando ele em inglês também. Não, meio que então, será que esse não foi o mesmo caso de Bear, da Bianca Pinheiro? Da Pinheiro? Da Bianca? É. Talvez, teria que porque ela estava publicando em inglês primeiro, inglês, né? Não é. E assim, eu acho que isso é um motivo válido. Eu entendo, o Tapas é uma plataforma que tem um público majoritariamente falante de inglês. Então, se publicar um quadrinho com título em inglês na plataforma, faz sentido para mim, né? Até porque se você quer alcançar públicos internacionais, a gente sabe que fazer dinheiro no Brasil com quadrinho é difícil, mas lá fora é bem mais fácil porque o dólar tá valendo um ONU, né? Eu até entendo agora você fazer um quadrinho para o mercado brasileiro em português, mas com o título em inglês, é curioso. Eu na Comic Con 2017, eu acho, eu tava com um stand lá na print e tava convidando várias pessoas que fizeram quadrinhos com a print. 2018 isso? 2017, 2018. E aí tava convidando várias pessoas que imprimiram com a print pra ir lá e fazer uma live durante o evento. E aí foi uma menina, eu não lembro nem o nome dela, inclusive, foi um casal, na verdade. E eles foram lá falar sobre o quadrinho deles e tal. E o quadrinho deles era isso, era um quadrinho que não só tinha um título em inglês, e se passava era tudo em português, mas era sobre um cachorrinho num contexto de Velho Oeste. Mas o título não tinha a ver com o Velho Oeste, era um título do tipo, sei lá, vou chutar porque eu não lembro mesmo, sei lá, Up and Ahead, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Aí eu perguntei pra ela, poxa, por que o título é em inglês? Né? Tipo assim, beleza, você fez um quadrinho sobre o Velho Oeste, não é muito da nossa cultura, mas beleza, você quis fazer o Velho Oeste, tudo bem. Mas por que o título é em inglês se o título não tem a ver? Tipo, não é uma palavra específica do Velho Oeste, uma coisa assim, é só um título em inglês. Ela virou pra mim e falou assim, não sei, nunca pensei nisso. Só corroborando o que o Pacha falou de que a coisa tá tão introjetada na gente que a gente nem se toca, né? Que é natural colocar o título em inglês. A gente não raciocina sobre isso. Eu tenho duas teorias sobre por que a galera bota em inglês. Eu até falei com o Pacha sobre isso já. Uma delas é sobre isso que ele falou, né? E a outra é de que a galera que não fala inglês... Eu reparei isso. Base empírica, tirei dados da minha percepção pessoal. É mais comum pessoas que não falam inglês colocar o nome em inglês que pessoas que falam inglês de fato. Porque a galera que não fala inglês, o inglês soa maneiro, soa diferentão, porque ela não associa aquele som a um significado, associa a só soa maneiro, é cool, entendeu? Não é de fato uma palavra, você não fala aquilo coloquialmente. Então é maneiro colocar, você distancia um pouco. É igual quando eu tinha banda, não sei se alguém aqui participou disso também, tinha banda quando eu era adolescente e queria compor música em inglês, porque era maneiro, entendeu?
porque a gente não dominava escrita, poesia, nada disso. Então, botar palavras em inglês só mais maneiro do que em português era mais difícil ficar bom, porque as pessoas iam entender melhor o que a gente tava fazendo, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, não sei. Assim, cara, a gente sim está fazendo um juízo de valor em alguma medida, mas a gente é fruto do nosso tempo. A gente entende que existe um consumo excessivo de conteúdo gringo em inglês, né? E é óbvio que isso vai afetar na nossa percepção sobre as coisas, não é? Eu tenho por exemplo, eu tenho uma playlist no Spotify que é de Não é uma lista de músicas? É uma playlist? É uma lista de música. Tudo bem. Não, tá vendo como isso a gente não percebe, cara. É doido. Até porque nesses aplicativos, as coisas já estão meio que em inglês, você vai, né? Você vai introjetando. A gente fala postar e não publicar, enfim, né? Então, eu tenho lá essa playlist e que é de músicas do mundo. Músicas de várias partes do mundo em outros idiomas. E que não em inglês, né? Então, são músicas, sei lá, do Azerbaijão, tem música da Coreia, tem música da Rússia, tem música do Paquistão, enfim, música do Benin, música de várias partes do mundo. Quando eu apresento essa lista de música para outras pessoas, as pessoas acham super estranho. E não tem nada de estranho naquelas músicas, porque geralmente são músicas, entendeu? Elas não são músicas folclóricas dos lugares, elas não são músicas típicas daqueles lugares que talvez nos trouxesse alguma estranheza, entende? É claro que elas têm o sabor, o tempero daqueles lugares, né? Vai ter instrumentos que tem mais naquele lugar, a maneira de cantar e tal, mas às vezes assim, são rock, tem rock, tem bolero, tem, sei lá, tem vários gêneros musicais ali. E não só músicas típicas daqueles lugares. Tem rock dos anos 60 da Geórgia. Então, assim, deveria soar natural para a gente aquilo. Porque a gente consome rock, a gente consome outros, né, vários gêneros, não só, pelo menos eu consumo, não é? Black music. E aí tem lá, black music feito no Benin. Ou seja, música negra feita por música negra de verdade, do continente africano, só que tem aquele sabor de lá, né? Mas, enfim, quando eu apresento isso para as pessoas já acham absurdo aquela lista, acham uma aberração, ou umas, não consigo ouvir, e outras ouvem aquilo com aquela sensação de que está vendo uma estranheza, né? Alguma coisa muito exótica, quando, na real, nem é tão exótico assim. E isso é por quê? Porque se eu apresentasse aquelas mesmas músicas cantadas em inglês, elas não soariam tão esquisitas, entendeu? Porque a gente é isso, a gente está muito familiarizado com o idioma, ainda que a gente não fale o idioma, mas ele soa muito legal para a gente, né? Eu lembro que nos anos 90, assim, quando tocaram as primeiras músicas em espanhol na Rádio Cidade, ou na Transamérica, tocava música pop, tocava Shakira em espanhol, aquilo era esquisito, porque as pessoas eram massacradas só com rock em inglês, né? Vocês lembram de alguma música em francês que tenha tocado no rádio? Só em alguns dance. O Jordi. Eu ia falar isso. Jordi. Ou seja, mas é assim, a gente lembra do Jordi. Não, você não tinha nascido ainda, Rafa. O Jordi deve ter dado rápido. É mais velho até, né? Então, assim, a gente tem vagas lembranças, né? Dessas coisas. A gente não, sei lá, nunca tocou nada. O que tocou da Bolívia no rádio pra gente, né? Ou do Peru. E eles estavam fazendo rock pra cacete, fazendo música pop, fazendo um monte de outros gêneros. Mas é isso, porque a gente ficou meio que blindado. É uma monoalimentação, entendeu? É como se você tivesse uma dieta de um único produto. E você recebe aquilo ali, né? É como se tudo fosse feito de milho. E aí você vai comer tudo de milho. Macarrão de milho, arroz de milho, feijão de milho, tudo é milho, sacou? Carne de milho, tudo é milho. E aí é óbvio que qualquer outra coisa fora dessa dieta você vai achar esquisito. E a gente acaba achando esquisito o que é feito pela gente. E essa era a questão. Por que esses autores
achariam ruim ou achariam esquisito batizar suas histórias em português. E foi essas perguntas que eu fiz segundo as respostas que davam. Né? Um cara, por exemplo, disse que, não, as minhas histórias são de cyberpunk e eu acho que a tecnologia é feita toda por países de língua inglesa, não sei de onde ele tirou isso, mas enfim. China faz o quê? E aí, foda-se, né, Rafa? É tipo, cara, isso na cabeça dele faz muito sentido. E aí é isso, que para eles as grandes mentes tecnológicas são americanas e são inglesas não é? E ele achava que o nome da história dele tinha que ser em inglês. E aí, naquela mesma semana em que eu publiquei aquilo, foi no dia 2 de setembro. Naquela mesma semana, eu tinha visto uma publicação de eu acho que é uma websérie uma websérie cyberpunk brasileira, se passando no Brasil, com atores brasileiros, com trilha sonora feita por brasileiros, com cenários brasileiros, num futuro próximo, dentro do próprio país, né, do próprio Brasil, chamada Gambiarra. Caralho, maluco, não tem nada mais brasileiro do que Gambiarra. Gambiarra, assim, é o retrato Isso é cyberpunk pra cacete, sacou? O cyberpunk é uma gambiarra do próprio humano, sacou? Fazer essas fusões, fazer essas gambiarras, é um melhor nome para isso. Então, o que vira cyberpunk, né, que o pessoal acha isso maneiro pra caralho, teve o gambiarra que não apesar da gente usar essa expressão sempre para menosprezar alguma atitude, o processo de gambiarra da gente, de nós brasileiros, que trabalhamos com pouco recurso, não é? Que tem que lidar com a escassez, a gambiarra é um desafio criativo fodido. Alguns são perigosos, algumas gambiarras são perigosas, mas na maioria das feitas, inclusive, né? Levam a óbito. Mas... O conceito de gambiarra sintetiza o cyberpunk. Acho que se os gringos tivessem essa palavra, eles colocariam... Cara, eu achei tão brilhante, sacou? Eu achei tão brilhante isso. E aí eu falei assim, cara, o que você tá me falando aí que tecnologia é feita por pessoas de língua inglesa? Você vai se fuder. O que você falou agora, eu achei curioso, porque eu tava falando mais cedo do negócio da época que eu tinha banda e tal, e aí eu era muito na vibe do metal. Inclusive, espero que meus inscritos não vão correr atrás desses vídeos e áudios disso aí. Deve ter foto do Rafa de cabelão assim na cara. Assim. Tem, rodando o cabelo cantando. Mas eu lembro que nessa época... Quero imagens. Depois eu arrumo imagens. Mas nessa época eu descobri uma banda que se chamava Rata Blanca. E era uma banda de metal. Olha que foda. Agora eu não lembro se ela era acho que era argentina. E era muito maneiro. E a gente achava maneiro por quê? Cara, brujeria. Ela era... Hã? Brujeria do México, então, assim, não só assim, uma banda foda. Ela era boa pelo som, assim, ela tinha uma boa música, mas pra gente era exótico, era super incrível porque era diferentão, né? Era o metal em inglês já era lugar comum, porque era tudo em inglês. Então a gente ouviu o metal em espanhol, foi tão legal. E é isso, né? A gente tá tão acostumado, a gente não percebe o quanto a gente normaliza isso, né? Acontece com aluno meu, cara. Já perguntei para aluno meu, por que o nome da história é em inglês? E eles falam, não parei de pensar nisso. Realmente acontece. É natural você pensar nisso. E eu acho que o que a gente está falando aqui não é uma coisa do tipo, então você está fazendo inglês, você está errado, né? Você não deveria fazer isso. Mas talvez valha você pensar sobre isso. Às vezes até de fato faz sentido. Sei lá, no caso do Léo, tem uma explicação, sei lá. Mas passar por esse filtro, né? Será que o meu nome é em inglês porque eu pensei sobre isso e faz mais sentido? Ou ele está em inglês porque é o mais preguiçoso ou mais óbvio, entendeu? Não, tem um lance que você já deve ter reparado, obviamente, não vou falar nada novidade aqui, mas a galera bota o nome em inglês e as histórias, elas são basicamente a mesma coisa que, sei lá, quadrinhos americanos, né? Não... de quadrinho, as histórias de quadrinho americano, só que em vez de Nova York, tá Rio de Janeiro, sacou? Mas o contexto não é o mesmo, nada, mas é uma imitação igualzinho do quadrinho da Marvel e DC, sendo mais específico. Eles emular a parada, só que só mudando o nome da cidade. E fala que... Isso rola com o mangá também, a galera que quer fazer mangá no Brasil e faz uma história exatamente igual a que é feita lá, só que se passa em São Paulo. Mas é
é lá, entendeu? E se você vai adaptar... Sim, Fala. Tem que adaptar para a realidade Exatamente. do país aqui, né? Não é só o nome. Não dá para Acho fazer que o nome é quase uma coisa sintomática, mesmo contexto. né? Mas eu acho que existe um momento de fratura em que o cara desperta para isso, sacou? Nem todo mundo acontece isso, mas existe um despertar, existe um... Eu chamo de Você está despertar... falando em todos nós. Em todo mundo. Que assim, reparar que isso, particularmente isso, nacional, isso brasileiro, isso é muito interessante, sacou? A gente tem ou latino-americano, ou de uma outra... Né? Geralmente as pessoas têm isso com uma outra cultura. Agora está em voga a Coreia, e está todo mundo amando Coreia, vendo filme coreano, vendo série coreana pra caralho, vendo música, ouvindo música coreana, não é? Mas a gente já teve isso com outras coisas, teve isso com o Japão, teve isso com a França, como eu já falei antes, né? E às vezes acontece esse despertar. Acontece com todo mundo que faz quadrinho, em algum momento. Eu estou dizendo todo mundo porque eu estou sendo otimista, tá? Mas a gente tem esse despertar, sacou? A gente olha para aquela história que fala assim, caraca, isso é tão brasileiro, isso é tão... Eu entro nessa história, eu caio de cabeça aqui e eu me vejo nesse lugar. Esse lugar eu conheço, não é? Eu tive isso com o Flávio Colim, o mestre Flávio Colim, né? Lendo as histórias dele nas revistas de terror e tal, e eu via que ele, sei lá, às vezes aparecia um Fusca. E um Fusca é um carro que eu conheço, é um carro que estava na esquina da rua onde eu morava, né? Eu vi um muro do jeito que é um muro numa rua em que eu moro. Então, tinha um poste que é igual ao poste que eu vejo todo dia na rua. Então, tinha uma coisa que era brasileiro, tinha a cara das pessoas, tinha a roupa das pessoas, né? Tinha a forma como as pessoas diziam as coisas. Mas, assim, o clique que me deu, assim, uma imensa vontade de consumir mais coisas brasileiras foi quando eu li A Menino Infinito, do Fábio Lira. Porque na Moche, né? Na antiga Moche, revista que o Renato Lima fazia, que o Renato Lima publicava. Tinham várias histórias, inclusive o Léo foi publicado também lá. Foi o primeiro lugar que publicou quadrinho meu. Assim. Seu. E a Menino Infinito, ela se passava nos lugares que eu frequentava. Então, eu via... Nós frequentávamos, eu também frequentava. Pois é. E aí você via uma marquise, via um ponto de ônibus, e era o ponto de ônibus onde você já esperou passar o seu ônibus ali. Você via o bar, você via o copo americano, você via coisas que eram suas, e as pessoas, como elas estavam vestidas, as conversas, né? Os lugares. E isso fez assim, cara, esse cara está falando muito comigo. Né? Ele está falando direto comigo. Então... Na época, eu lia muito Hellboy, por exemplo. Né? E o Hellboy vai para um outro lugar. Ele vai para um lugar de fantasia, uma coisa muito onírica, às vezes, né? Muito abstrata. É ótimo mergulhar no Hellboy. Né? Mas foi muito mais legal eu mergulhar naquele momento, nesse tipo de história, e nas outras histórias que tinham na mostra, que se passavam isso, em lugares que eu estava. E essa conexão foi tão poderosa, assim, cara, que... eu passei a consumir muita coisa brasileira a partir daí. Eu já consumia, mas eu não consumia tanto como eu passei a consumir depois disso. E foi legal porque você passa a ter uma generosidade maior, você abre mais os seus sentidos para aquilo que outros pares estão fazendo. E isso faz toda a diferença, cara, porque... sei lá, em algum momento você vai ver, você vai sentir que está lendo a mesma história, sabe? Da galera gringa produzindo. Uma história do Homem de Ferro é igual a todas as histórias do Homem de Ferro, em algum momento. Então... pior exemplo possível também, né? Pois, sei lá, joga um nome aí nessa história. Mas por que isso, sabe? Eles vão... é formulaico. Em algum momento vai ficar dando voltas naquilo ali. Mas as histórias, as nossas histórias brasileiras, talvez a gente não tenha explorado tanto elas. Então, muitas são novidade ainda. E isso eu acho interessante. Então, quando eu vejo uma história que ela poderia... E outra, né? Essas histórias, por exemplo, da Menina Infinito, poderiam se passar, sei lá, em Toronto, poderia se passar em Buenos Aires, poderia se passar em Moscou. São histórias universais, porque falam de coisas humanas, tretas do dia a dia, aquela coisa do jovem adulto. Poderia se passar em qualquer lugar.
Deve ter versões da Menino Infinito em todos Sim, os lugares aí, em né? todos os lugares Equivalente, vai né? ter. Um Fábio Lira canadense, um Fábio Lira turco, um Total, Fábio Lira total. argentino. Porra. E assim, é porque quando você vê essas coisas, mas você sente que aquilo ali é seu, você se apropria daquilo. Isso é muito legal. Esse despertar dessa apropriação, porra, isso fez uma mudança muito grande na minha cabeça. E eu acho que essas pessoas ainda vão chegar lá nesse lugar. Não é uma evolução, não se trata de evolução. A gente não somos pessoas melhores, mas é só com uma outra percepção sobre aquilo que a gente consome. E isso faz muita diferença para mim. Assim. Eu tenho 2 exemplos sobre isso que Né? acho que ilustram super bem o que você está falando. Um de quadrinho e um de viagem de carro. O de quadrinho... Não, de quadrinho pro final. A viagem de carro eu acho que é melhor de começar. Quando eu estava estudando fora e tal, eu fui para a Turquia. E na Turquia eu peguei estrada, né? E aí andando na estrada da Turquia eu achei, cara, que estrada linda. Me ocorreu que eu nunca tinha visto algo assim. Eu nunca pensei em olhar para a estrada e achar ela bonita, entendeu? A estrada é o lugar que você vai do ponto A ao ponto B. Então, quando eu vi uma estrada por um deserto, assim, lá na Capadócia, e as casas de pedra, eu falei, cara, que coisa incrível, eu achei maravilhoso. E aí isso meio que clicou de que a estrada pode ser bonita. E aí quando eu voltei pro Rio, e fui pra Petrópolis, maluco, eu descobri a estrada da Serra do Rio de Janeiro. E ela é lindíssima, ela é uma parada que eu descobri que ela está em listas internacionais, assim. Ela é muito bonita. Eu nunca tinha olhado pra ela, nunca tinha visto, cara, que estrada incrível. Eu percebi que tem mirante na estrada para as pessoas pararem, tirarem fotos, curtirem. O que foi? Mas isso daí que você está falando não é com a estrada só, é museu, é igreja. Tipo assim, pois é. Quando a gente viaja, eu vou no museu tal, vou na igreja tal. E aqui, se eu não tá aqui, não vai em museu nenhum, igreja nenhuma. E aí eu fui na Turquia, um exemplo, uma estrada incrível, e depois eu não dava valor à estrada que era aqui do meu lado, que é 1h30, uma hora da minha casa, que é lindíssima, entendeu? E o equivalente que aconteceu comigo sobre isso foi com o Tungstênio, do Quintanilha. Calma aí, o Rafa tá passando no Alto da Boa Vista agora e tu falou, nossa, que linda essa casa de festa, nossa, que lindo. Mas cara, a gente vê as coisas diferentes. Olha o posto de gasolina, que maravilhoso. Tô te zoando, pô. O Quintanilha rolou isso comigo porque eu li o Tungstênio, achei super legal, né? E eu me identifiquei muito, porque tem essa coisa... Leiam o Tungstênio, gente, é muito bom. É muito brasileiro, uma coisa que... Mesmo eu nunca tendo ido a Salvador, né? Tinham elementos ali que não eram só de Salvador, não eram soteropolitanos, eram brasileiros, né? De Kombi, entendeu? No maluco de chinelo pra igreja, entendeu? Essas coisas que a gente vê que são naturais pra gente. E aí eu vi que esse cara, com esse quadrinho, ganhou o prêmio de Angoulême, entendeu? Não foi um quadrinho brasileiro que faz um super-herói, não foi um quadrinho brasileiro que, sei lá, que mostra um high school americano, né? Foi um quadrinho sobre pesca com bomba em Salvador, entendeu? Uma coisa que acontece aqui no Brasil. O que me levou, depois refletindo com até a entrevista que tem aqui no canal com o Davi Vignoli e com a Juliana Moon, que publicam pra fora, né? E falam que o que o gringo quer ver nosso, né? Não é uma versão nossa do que eles fazem. Eles querem ver o que a gente tem, entendeu? Eles querem brasilidade. Então, se você está tentando mirar lá fora, talvez você esteja fazendo o caminho oposto do que o gringo de fato quer ver no brasileiro. Porque se ele quer ver o quadrinho high school, ele já tem 500 lá que fazem isso, entendeu? Talvez você fazer uma coisa que seja genuinamente gambiarra, né? É muito mais incrível pro gringo, porque é algo que é exótico para ele tanto quanto eu ouvi Rata Blanca, né? Era exótico para mim, sacou? É porque tem aquela coisa, né, Rafa, sei lá, você vai fazer, vai disputar automóvel com a Mercedes-Benz, sabe? É difícil, entendeu? Esses caras são industriais nisso. Os caras já fazem isso em larga escala e com aquela... É uma indústria fazendo. Então, quando você está fazendo, você é só uma emulação daquilo. Você não é aquilo, entendeu? Só que eles não vão conseguir emular nunca uma conversa de bar entre nós três numa esquina da Lapa, entendeu?
Pois é. No bar do Rafa lá em Botafogo. Ou no bar lá onde o Rafa sempre fica. Tipo, né? Não vai ter como fazer isso. Eles vão chegar perto daquilo. E se eles tentam fazer, dois caras conversando, nós, brasileiros, vamos ler aquilo com uma certa... Puta, que engraçado isso, que é assim que eles veem a gente, sabe? É tipo... É uma emulação, tem a sua beleza também, tá? Tem a sua beleza também. É óbvio que você fazer um super-herói brasileiro e você explorar isso, colocando elementos brasileiros, colocando como seria dessa perspectiva do Brasil, ter um super-herói com toda a treta que envolve ser brasileiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, a gente é supersticioso pra cacete, a gente vive na escassez das coisas, a gente é adepto do jeitinho, a gente tem um passado histórico de merda, a gente é racista pra caralho. Se tudo isso tá ali presente de alguma forma no seu trabalho, fazendo histórias em quadrinho, que de super-herói, que é um gênero muito estadunidense, e você consegue dar como eles chamam lá, o Brazilian twist pra coisa, porra, beleza, cara, parabéns. Mas, cara, normalmente não é assim, entendeu? O cara vai aparecer uma cabine telefônica no fundo, vai aparecer, sabe, um poste sem fio, umas coisas assim, que tipo, porra, cara, sacou? Por que esse muro não tá pichado? Por que não tá escrito Coelindo nessa parede, sacou? Como parece aqui no Rio de Janeiro. Ou, sabe, tipo, falta esse tipo de coisa. E voltando ao tema em inglês, eu acho que a galera bota esses nomes em inglês, talvez para ganhar uma certa... endossar aquilo com qualidade, entendeu? É como se eu fosse fazer uma casa de massas, um restaurante de massas, e não colocar um nome italiano, entendeu? É como se fosse, né? Eu tinha que botar Trattoria do Pacha, sacou? Sendo que eu não sou italiano e sendo, entendeu? Tipo, se eu botasse o restaurante do Pacha, talvez funcionasse, as pessoas não deixariam. Se eu apresentando um produto de boa qualidade, as pessoas continuariam frequentando, indicariam para outras porque está em português ou porque o nome está em italiano. Não faria, talvez não fizesse tanta diferença. E a outra questão lá que o pessoal colocou nos comentários era essa aposta no mercado internacional. E coloca em inglês porque está mirando no mercado internacional. Mas, porra, bicho, na maioria das vezes o cara não tem nem leitor aqui. Ele nem sedimentou a obra dele, não teve rodagem ainda, sacou? Não teve quilometragem nesse motor. Então, e aí você mira lá fora, mas exatamente para quem você está falando? Lá fora, Estados Unidos, sei lá, quantos gibizinhos são publicados lá por mês? Sei lá, 1.000? Chutando. Bota aí, sei lá. Com certeza mais entre 500 e 1.000. Entre todas as editoras e independentes e as grandes. Como que os gringos, que tem todo esse mercado para ele consumir, vai olhar para o grupo tal e ver esse quadrinho? Sei lá, acho muito difícil. Não é impossível. Já aconteu, mas existem não é de brasileiros que jeito saem. nenhum, claro que não. Mas eu não sei se é o caminho. Sim, mas o melhor caminho. Vai ser um né? caso em 1 milhão, né? É muito comum a galera ver. Isso, assim, é óbvio que a gente torce pelo sucesso dessas pessoas. A gente quer que essa galera produza seu material, ganhe dinheiro com isso, porque é importantíssimo, sabe? Formar mais artistas, formar mais gente capacitada para produzir isso. E muitas das vezes essas pessoas vão acabar produzindo para o mercado nacional em algum momento. O que me deixou triste e o que reforçou aquela minha hipótese original é que as pessoas não estão fazendo para os leitores brasileiros, elas não estão preocupadas com isso. Elas estão tão presas àquela bolha de consumo de coisa gringa e você quer fazer mais coisas gringas, entendeu? E isso, cara, isso dá uma tristeza tão grande, assim, sacou? O cara ficar namorando essa cultura estrangeira e não ver o que pode ser feito aqui. Pô, e aí o cara falou, teve um comentário lá, meio jocoso, assim, que era tipo, a gente vai ter que ser obrigado agora a fazer Saci.
Tipo, cara, você não precisa fazer isso assim, ninguém tá falando disso, sacou? Tá falando em nome em português da obra. Por que que você colocou Bloody Fighter e não, sei lá, Lutador Sangrento, sacou? Ou qualquer coisa assim. Ou por quê? A pergunta que eu me fiz, a pergunta que eu fiz para algumas coisas é, cara, o que tem na sua história de essência que não poderia ter sido dito em português, sacou? Por que esse título? Porque, sei lá, Pink Unicorn e não o unicórnio rosa, sacou? Ou será que isso era só o que poderia ser tirado dessa sua história? Que ela poderia ter por exemplo, o Léo tem um nome, Meu Pai é o Diabo, o subtítulo da história. A Não, HQ cada parada são. Cada uma tem um como subtítulo se fosse um diferente. capítulo. Mas imagina Esse é que do fosse primeiro. esse. Né? Imagina que fosse Tá. esse. Poderia, cara, funcionou. Sacou? Já Uhum. funcionaria. Como fez o Mario Cal. O Mario Cal publicava Pieces, né? Que era a história dele lá, uma das mais longas e tal, depois, antes da terapia, né? E ele agora batizou de Pedaço de Mim. E fez muito mais sentido a história, quando ele rebatizou em português para Pedaço de Mim. E eu já li o Mario Cal já há algum tempo, já desde aquela época que eu passei a consumir mais coisas nacionais, lá em, sei lá, 2003, 2004. E, a história ganhou um outro peso para mim. Deixou de ser uma coisa adolescente, pieces, sabe? Tipo, peças, assim, e virou pedaço de mim. Virou uma coisa... Ele botou uma carga dramática muito mais interessante agora. Ainda que se chame Pieces, pedaços de mim. Tipo, o Pieces some. Pedaços de mim faz mais sentido para a história dele. Sei lá, e com isso outras obras, né? A gente tem exemplos, a gente até tá falando dele mais cedo do Marvin, né? Do Marvin Rodrigues, que agora até foi publicado na gringa, curiosamente, né? Pode ser usado como exemplo oposto do que a gente tá falando. E ele fez um quadrinho chamado Found Footage, né? Que foi publicado na gringa. E eu, pelo menos, inclusive, Marvin, comente aqui embaixo qual é o real motivo, mas pra mim, Found Footage é o gênero, né? É um quadrinho sobre o gênero de cinema de Found Footage, né? Onde tem aquela coisa de terror, o cara pega uma câmera que encontraram a gravação e tal. É É uma como chamar a referência ao história de gênero. cyberpunk, entendeu? É, Cyberpunk é o gênero de chamar a história de cyberpunk. pois Né? é. Seria isso, entendeu? E beleza, é válido. Entendeu? De novo, aquela parada não é que não tenha motivos, né, pra você criar uma situação como essa. Mas é pensar sobre eles, entendeu? Não só fazer eles porque é natural fazer, mas ver se de fato faz Mas sentido o nome o ser em que inglês. mais acontece a galera fez um balé argumentativo incrível para várias dessas perguntas que eu fiz ao longo da discussão e quase todos afunilavam assim, né, e caíam no eu achei legal ou eu fiz porque eu quis. E é genuína essa resposta. Eu fiz porque eu quis. Mas talvez você não, com isso você possa se afastar de um possível consumidor, e outra, talvez você se afaste de outros como você, outros iguais a você, outras pessoas que poderiam consumir aquilo mais vorazmente do que a essa esperança de um público estrangeiro ser reconhecido por um gringo e querer ser publicado na gringa, etc. Não, isso do consumidor é Isso muito também real, não é... porque a maioria do brasileiro não fala inglês, cara. Não fala inglês, né? Então você colocar vamos dizer, você fez pensando na gringa, mas publicou em português no Brasil. Mas pensando na gringa, mas está no Brasil. Quem vai ler isso não vai ser a gringa, vai ser o brasileiro que não fala inglês e vai ler o seu negócio Night of Power e vai falar, não sei. E se ele visse um nome em português, ele fala, interessante, quero ver qual é, vou abrir a primeira página, entende? Então você pode perder público dessa forma, né? Não sei, me parece, não sei se a palavra é essa, mas um pouco de ingenuidade mesmo. De que talvez porque. Então, se o cara não fala inglês e coloca inglês, me parece que é porque ele acha maneiro ouvir o som. E se ele fala inglês e bota inglês, é porque ele acha que todo mundo fala inglês que nem ele. E que todo mundo vai entender as referências, vai entender o que ele queria dizer. E não necessariamente. Pelo contrário, dá para argumentar o contrário, que justamente a gente tem muita gente que não fala inglês. E você colocar inglês vai afastar as pessoas. O que me E leva, já que a aquilo, gente quando o está. cara pensa mirando no público gringo, aquela história. Ele pode, quando chegar no público gringo, você traduz.
Exatamente. Sacou? Exatamente. E fim da história. Tipo, não impede. É que o cara, aí alguém colocou, não, mas aí eu teria que redesenhar a logo. Eu falei assim, cara, que trabalheira, né? Porra, você faz isso uma vez, você não vai fazer isso toda vez que você vai publicar a sua página. Porra, sabe, dá outra desculpa, assim. Essa não é a desculpa. Diz assim, porra, é porque eu gosto de inglês, eu acho inglês mais bonito. Que nem o outro lá falou, inglês é mais legal. Pô, cara, tá aí, a sua resposta era essa, entendeu? E tudo bem. Outras pessoas vão discordar de você, outras pessoas não vão chegar em você. E outras pessoas não vão comprar só porque tá em inglês. Não se engane, entendeu? É uma decisão que o cara vai tomar e Eu não tudo bem sei, por também. exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se eu compraria a Alho Poró, que é da Bianca Pinheiro, não é? Uhum. É. Eu não compraria a Alho Poró se se chamasse, sei lá, Alho Poró em inglês. Entendeu? Que eu não Como sei é nem o alho que poró é. em inglês? Vou até Não faço pesquisar aqui que eu ideia. não sei também. Não... Caguei. Rafael, Caguei, tu mano. morou na Inglaterra, mano. Tem que saber Tu morou tudo no Canadá. inglês. Que Eu não é isso? sei. Eu sei como é em E é turco. mesmo? Canadá depende, pode falar francês ou inglês. Eu sei Leak. como é em turco, eu não sei como é em inglês. Leak. Leak. É. Leak. Se tivesse escrito leak, eu ia cagar para aquilo. E Alho Poró me chamou a atenção e eu quis saber o que era aquilo. Assim, pô, como é que é a história? Como é que alguém tem coragem de chamar uma história de Alho Poró? É E aí eu inusitado, fui isso ler chama e fez todo atenção. o sentido do mundo, cara. Sacou? Pois E é. detalhe, é uma história que vai funcionar em qualquer país. É uma história que vai funcionar em qualquer país. Outra história que, porra, é isso, né, cara? A pessoa bota o nome, é o nome certeiro, assim, que vai te atingir muito bem, e ela funcionaria em qualquer lugar. Mas tem outras que eu fiquei em dúvida mesmo. Por exemplo, eu queria perguntar ao Bruno Selig por que ele chamou de Market Garden a história dele. Pode E a crer. história dele é muito brasileira, entendeu? Funcionaria total. Se ele, sei lá, se ele botasse qualquer outro nome ali. Eu não sei nem o que significa Market Garden. É isso que peguei agora o celular para ver. Eu não sei o que Me parece uma expressão significa. de alguma coisa específica, né? Eu não sei o que Uhum. significa. Eu comprei porque é o trabalho dele, que eu admiro, entendeu? Que eu gosto. É Se uma tivesse o nome... operação militar na Segunda Guerra Mundial. como ele chamou também de Blitzkrieg, a Aham. outra, né? Então, Então, tem o... Porque tem a ver ali com os rapazes e tal, fazendo estratégia da noite deles e não sei o quê. Mas eu não comprei por causa disso. Eu comprei por conta da arte dele, porque eu conheço o trabalho Eu iria dele. mais longe. Você não comprou E, por causa disso, você comprou apesar disso. apesar do nome inglês, você tá falando? É. Não entendi. Foi o que ele Você falou. você não comprou por causa do nome inglês, você comprou apesar do nome inglês. Eu tenho isso, não. às vezes Sim. eu olho pra parada que eu vejo que é em O nome inglês. foda-se, assim. Eu que tá, entendeu? É muito difícil um nome em inglês o Clean com aquela me Break. chamar atenção. Nunca aconteceu que eu lembre assim. É tipo o Clean Break do Nunes, sacou? Eu não sei o que significa Clean Break. E não me interessa. Eu comprei porque é o trabalho dele. Eu já tinha lido Dodô, eu gostei, sabe? Tipo, foi meio que isso, assim. Uhum. E você aceita. Entendeu? Tá, beleza. Eu não fui por conta daquilo. Provavelmente aquilo, se eu não soubesse quem ele é, aquilo me afastaria. Eu não teria interesse naquilo, entendeu? Mas é muito diferente você ter um quadrinho que você compra apesar do nome, você ter um quadrinho que você olha e chama atenção pelo nome, como por exemplo o Alho Poró, né? Não. Sim. Ou algo, outro sei quadrinho lá, que tem o o nome. Mutarelli tem um quadrinho chamado Sequelas. Eu comprei por conta do nome Sequelas. É claro, eu comprei porque é o Mutarelli também, que eu gosto dele há muito tempo. E é um dos maiores quadrinistas para mim, mas é isso, eu comprei por conta disso. Uhum. Porque tem um nome foda, um nome interessante e porque é ele. E às vezes talvez falte isso para as pessoas, entendeu? E elas não recorrerem a um nome em inglês para validar o trabalho delas, entendeu? E na maioria das respostas, desses comentários, eu vi muito isso. A busca Que por era como se validação. usasse inglês para validar o seu trabalho. Eu acho que duas coisas que acontecem muito nessa galera é a busca por validação e a busca por fazer o que gosta. A gente falou sobre isso um pouco mais cedo, né? Sobre como você consome coisas em inglês quando é mais jovem e quando você aprende a fazer, você quer fazer o que você consumia. Você quer reproduzir o que você consumia, sendo que você já é adulto, já está em outro momento, o mundo está em outro momento, né? Mas a galera tenta reproduzir um negócio que quando lia, né? Por exemplo, sei lá, você lia formatinho, você agora quer fazer um formatinho, mas formatinho hoje não faz mais sentido, né? Ou então aquele super-herói anos 90 Qual é o nome? Da Image mesmo, né? Image.
que tinha uma pegada naquela época, existia aquele zeitgeist, né, dos anos 90, de todo mundo ser cheio de bolsos e bombado e trabucos. E aquilo já passou. Jaquetinha de couro também. Já passou. Nem os Cheio de caras lá fazem mais degradê isso, na entende? roupa. Os caras não fazem mais isso, mas a galera daqui quer fazer. Porque aquilo foi o que eles leram, entendeu? Aquilo que eles consumiram, aquilo que eles cresceram como identidade. Eles querem reproduzir aquilo mesmo que seja datado e não faça mais sentido. Eu acho engraçado a gente falar sobre isso. Aquele que eles cresceram como identidade sou eu e Pacha também, né? Porque a gente lê isso. Eu falo, mas eu falo de você mesmo. E é o que o Pacha falou mais cedo, que tem uma hora que tem uma ruptura aí, você... Por mais que eu continue lendo super-herói, tem uma pilha aqui de super-herói para ler, eu leio outras coisas e vejo outras coisas, outras referências, né? Há muito tempo já que isso aconteceu, né? Não, e dá pra fazer super-herói até... Eu sou um pouco contra o super-herói, pra quem acompanha o canal já sabe disso. Contra no sentido de que acho que não precisa... Você é contra qualquer coisa que não seja europeia, cara. Tu também fica aí falando aí. Não é verdade. Eu acho que dá pra explorar mais coisas. Contra super-herói? Eu não sou contra o mangá, não, cara. Nem contra o super-herói, porque eu acho que dá pra explorar super-herói ainda. Só que nós sabemos que você é contra o mangá. Não precisa explorar, entendeu? Eu acho que a gente tem uma saturação, igual acontece com cinema, que tem uma época que, sei lá, começou a ter filme de Velho Oeste. E aí todo mundo faz Velho Oeste. E aí a galera encheu o saco do Velho Oeste. Aí depois foi outra coisa. Aí recentemente foi zumbi. Era tudo zumbi, apocalipse zumbi. Aí a galera encheu o saco do apocalipse zumbi, entendeu? E aí muda de novo, entendeu? E eu acho que o que acontece? Se você faz menos coisas daquele gênero, ou faz mais espaçado, demora mais pra galera enjoar daquilo. Eu digo Star Wars, por exemplo. Star Wars é uma franquia que eu gostava muito e eu enchi o saco. Porque todo ano tinha coisa nova e não era necessariamente bom, entendeu? Não sei, porque eu fiquei com preguiça de ter tanta coisa e eu não quis acompanhar mais. Eu fiquei, chega de Star Wars um pouquinho, sabe? Eu acho que o super-herói é um pouco disso. Em alguma hora essa bolha vai estourar e ninguém vai falar, gente, para. Tipo assim, eu não aguento mais ver ninguém vestido de Stormtrooper. Gente vestida de Darth Vader, sabe? Tipo, acabou. Assim, eu olho aquilo e fico, caralho, cara, sério. Sabe? Deu uma entidade de saco. Esgota, você esgarça, né? Eu não aguento ver de Stormtrooper porque no Brasil é calor pra que diabo e os eventos são quando Ainda é isso, né? E o cara tá vestido dos pés à cabeça, falando, meu Deus, ele vai morrer, desidratado. O que eu acho que me lembra é que esse vídeo tá tendo duas partes. Então vamos encerrar aqui por hoje e a gente vai botar uma continuação disso, porque esse papo não acabou, a gente tem que acabar, porque senão fica muito grande pro YouTube, mas o papo vai seguir, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, e a gente vai entrar ainda na super-heroína nacional, que não é nacional, da DC, como é o nome dela? Yara Flor. Então fiquem aí que a gente vai voltar, beleza? Então obrigado ao Pacho, obrigado ao Léo, sigam a gente nas redes sociais aí, e até a próxima. Valeu, gente, abraço. Curte, compartilha, etc. Esse negócio aí de internet todo mundo já sabe. Valeu.